Na medida que foi colocada duas possibilidades para o divórcio e um novo casamento dentro da palavra de Deus, essa pessoa que se divorciou dentro dessa condição está vivendo uma situação justa diante de Deus. Contudo, quando essa pessoa é um pastor, o povo tem levantado uma série de restrições. Não, no caso de pastor não pode, ou pelo menos ele não deve continuar sendo pastor. Vamos ver o que o povo tem a dizer. Pastor pode se divorciar? É uma pergunta muito interessante essa, né? Nós entendemos e pregamos sempre que a palavra de Deus, ela deve dominar a nossa vida, mas existem situações, né, em que se torna o relacionamento muito desgastado. Por exemplo, agora eu faço uma outra pergunta para você. Um homem que foi traído 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? A mulher então não se emendou, não se acertou. Então aquele relacionamento já está desgastado. Então se a pessoa ela não quis consertar, nesse caso aí, né? Poder não, até porque a gente somos exemplos, mas já existe o caso de vários pastores que às vezes foi o caminho a qual ele encontrou, até para que ele se mantesse bem no seu ministério. Eu posso responder que poder não pode, mas se houver uma necessidade, se acontecer algo, isso não vai fazer ele ser menos pastor do que já é. No entanto, quando ele é divorciado, ele é pastor, uma vez divorciado, ele fica menos pastor? A minha resposta vai ter que passar pelas Escrituras. Eu vou lá para 1 Timóteo capítulo 3, vou lá para Tito capítulo 1 e vou lá para 1 de Pedro capítulo 5. A frase que resume essas situações é que o pastor deve ser um modelo para o rebanho. Nós podemos abrir essa porta de que um pastor se divorcie e às vezes se recase e continue à frente de um rebanho, dizer para eles, ok pessoal, liberou geral, vocês podem resolver os seus relacionamentos mal resolvidos pela via mais simples, pela via mais curta, pela via que não exige aquela presença transformadora da graça de Deus. Vamos seguir o exemplo do pastor. Isso traz um risco muito grande para a igreja, para a comunidade. Isso não é dizer que casamentos de pastores não tenham problema e que eles não precisem ser tratados. Na verdade, há toda uma linha de aconselhamento aí voltado especificamente para a necessidade do pastor, para as pressões que ele e a sua família enfrentam, porque é muito difícil ficar na vitrine o tempo inteiro, filhos, esposa, o próprio pastor, e há uma busca de manter esse relacionamento como um relacionamento que sirva, não do casamento perfeito, mas do casamento que se aperfeiçoa à luz da graça de Deus. E na medida em que o pastor individualmente sinta que ele não está mais servindo como o modelo que o seu rebanho precisaria receber, a honestidade ministerial deveria dizer a ele, eu vou dar um tempo no meu pastorado, vou resolver essa situação e depois submeter-me à igreja para ver se ela me recebe. Mas se ele se separou, ou seja, dentro das condições em que poderia se separar, né? Ele foi traído pela sua esposa diversas vezes, como aquele pastor colocou aí no vídeo, tentou reconciliar-se, ou seja, foi modelo em todo o processo de tentar resolver sua vida. Ainda assim, ele tendo sido modelo durante todo esse processo, um modelo no processo de cura, ele está impedido. O papel institucional dele, eu acredito que sim. Estão pedindo que ele seja um exemplo superior ao exemplo. O papel institucional, sim. Aí talvez venha uma diferença entre o pastorado e o pastoreio. Esse indivíduo que passou por esse trauma, por essa dificuldade e se manteve perdoador, se manteve puro no seu relacionamento, que buscou ajuda, tentou a restauração e ainda assim não conseguiu obter do seu cônjuge, da sua esposa, uma restauração, ele pode continuar a ser um exemplo sem que necessariamente seja um pastor. Ele pode pastorear sem ser pastor. Ele pode oferecer esperança e ajuda para pessoas que estão passando pela mesma situação, sem necessariamente estar ocupando um púlpito. Nós presumimos que o pastorado é o púlpito, ou que o pastoreio é o púlpito, quando isso nem sempre é verdade. Ok. Antes de dar a sua réplica, vamos ver um outro bloco de questões colocadas pelo povo na rua. Pastor pode se divorciar? Olha, poder não pode, não deveria, mas a gente está vivendo isso por uma série de motivos. E aí eu acho que precisa se avaliar uma série de coisas. Se esse pastor se divorciar, ele pode continuar pregando a palavra?
Olha, aí é fórum íntimo. Eu não sei se você consegue conduzir pessoas não estando bem. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio, negou a fé. Eles têm que dar exemplo por eles, né? Não teve fé nem para manter o seu casamento, para lutar pelo seu casamento. Como que ele vai pregar para uma família que está passando por luta, que está passando por situações difíceis, que Deus pode resolver, se não resolveu o dele? Pastor Carlos Bragantini, não preciso nem refazer a pergunta. Está colocada a questão. Seu ponto de vista. Eu acho que a cultura evangélica coloca a figura do pastor num patamar que precisa ser reconsiderado. Penso que o Carlos disse bem quando ele separou uma coisa da outra. Uma coisa é o pastor institucional, uma coisa é o exercer uma função num ambiente institucional. Para mim isso é muito simples. Há aqueles que estão apegados, arraigados e debaixo de uma ordem religiosa, seja ela lá qual for. Você está dizendo que nesse momento está valendo mais uma submissão à membresia ou à cultura daquele ambiente do que à palavra de Deus, necessariamente? Não, se ele está se ele está numa igreja mais tradicional, então ele deve se submeter àquela posição? Não é isso. É uma ordem religiosa. Se ele exerce o tal do pastoreio, porque ele foi instituído por uma ordem religiosa, submeta-se a ela. Ponto. Se ele é pastor por dom, se ele é um cuidador de gente, se ele é um cuidador de pessoas, isso é o natural dele, isso é o normal dele, isso não lhe será tirado nunca. É óbvio que, por uma questão de maturidade e responsabilidade, quem cuida de gente precisa saber que em alguns momentos é bom que você não cuide. É bom que você esteja se cuidando e se deixe cuidar. E aquele que se deixa cuidar se credencia para. Porque o que a gente vê, né, pensar do ponto de vista do desafio, e eu não sou pastor, mas tenho muitos amigos pastores, é que as dificuldades são incríveis. Né? Não é muito incomum verificar, no momento em que a família do pastor mais precisa do pastor, ele está sendo chamado para o enterro da posse do síndico ou coisa desse tipo. Quer dizer, a vida do pastor é uma vida muito sofrida. Né? E, por consequência, também o diabo está ali colocando situações, quando não é a própria membresia que coloca essas situações, em que prova o casamento do pastor, o dia a dia. Quer dizer, nós não estamos cobrando muito do pastor, não? Talvez estejamos cobrando muito mais do que aquilo que oferecemos a ele justificaria. A preparação de uma pessoa para o pastorado, independente se é uma pessoa que vai a seminário ou não vai a seminário, negligencia com grande frequência a sua vida familiar. Negligencia o seu papel de marido, de chefe da família, negligencia a relação de amor e valorização que tem que haver entre ele e a esposa, e o papel de discipulador dos filhos que cabe a ele. Geralmente eles são projetados muito rapidamente para uma posição de grande visibilidade, sem estar preparados para assumir uma posição de tão grande responsabilidade. É a famosa história da estátua dos pés de barro. Nós edificamos esse indivíduo e, como o Carlos mencionou, o palco cria essa ilusão de que nós somos super-homens, estamos acima do bem e do mal. Quando nós somos falidos, caídos, como qualquer outro. E precisamos desse tipo de ajuda prévia, antes de chegar a essa posição pastoral. Com isso encerramos mais um debate ao Galileu. O tema, é claro, está longe de ser esgotado. Eu gostaria de agradecer aqui aos convidados presentes, o pastor Carlos Oswaldo, o pastor Carlos Bragantini, e aqueles que participaram através de gravações. Da próxima oportunidade, no próximo debate, nós vamos abrir as pessoas para poderem perguntar coisas através do Twitter e de um e-mail que está sendo disponibilizado no portal O Galileu para isso. Fiquem ligados, até a próxima.